89 Guild Wars Capítulo 265 Classificação 4 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco caiu no palco, criando uma cratera em formato humano no concreto. A multidão agitada ficou em silêncio enquanto sentiam suas mentes estalarem. Isso. O que estava acontecendo? Draco era um dragão negro de sangue puro que tinha até o sangue puro de um demônio real. Como ele poderia levar um tapa de volta assim? O próprio Draco saiu vagarosamente de seu buraco e se sacudiu antes de voltar à briga novamente. Afinal, ele era invencível, o que significa que não sentiria dor nem sofreria nenhum dano. No entanto, a força física dos ataques era inevitável, por isso ele foi levado embora como uma boneca de pano. Ao vê-lo sair ileso e despreocupado, até mesmo voltando para a briga, a multidão ficou enérgica novamente. Muitos perceberam que ele provavelmente deveria ter testado as águas antes. Agora ele ficaria sério, certo? Pensando na mesma linha, como os Dragon Lords poderiam permitir isso? O dragão da terra pisou no chão, enviando um pedaço de terra atirando em Draco em velocidades assustadoras. Draco bateu suas asas Zephyr e graciosamente fez um arco no ar. Como o dragão da terra atacou por trás dele, ele casualmente pisou em cima da laje em alta velocidade e a usou para taxiar até seu alvo. O dragão da terra empalideceu quando viu Draco usando magistralmente seu próprio ataque em seu benefício. Ele, assim como a multidão, sentiu que Draco estava brincando com eles, mas agora estava ficando um pouco mais sério. O dragão dourado rugiu e centenas de portais dourados se abriram atrás dele. Deles dispararam muitos tipos diferentes de armas, como lanças, espadas, facas. Até mesmo flechas e outras armas de projéteis também foram disparadas. Um número infinito logo apagou o céu. Draco sorriu levemente e ativou um escudo de mana de madeira ao redor de seu corpo e continuamente o alimentou com recursos. Conseguiu resistir a mais de 30% do ataque casual do dragão dourado antes de quebrar. Os dragões na multidão rugiram quando viram que Draco também podia usar magia. Isso não era algo utilizado mais comumente por outras raças, especialmente pelos elfos. Quando os Black Dragons se tornaram tão versáteis, normalmente, tudo o que sabiam fazer era se comportar de maneira autoritária e pressionar os dragões brancos abaixo deles. No entanto, Draco revelou-se um gênio do combate. Ele foi facilmente capaz de superar seus oponentes em termos de habilidades. Mas a boa impressão deles não durou muito. Depois que a barreira de Draco foi quebrada, ele ativou a barreira de destruição de habilidades ativas da placa peitoral do dragão rugiu e usou suas duas espadas para desviar os milhares de projéteis que vinham em sua direção. Suas mãos se moviam tão rápido que seus olhos mal conseguiam acompanhar, e eles eram dragões. Quanto às outras raças, eles não conseguiam ver nada. Draco desviou a maioria deles, mas alguns ainda atingiram seu corpo. O que surpreendeu os espectadores foi que os projéteis do que se conectaram não fizeram nada além de empurrá-lo para trás. No entanto, eventualmente a aura dourada que rodeava Draco desapareceu, e ele só conseguiu sorrir ironicamente quando foi cortado em pedaços. Afinal, sua habilidade de piscar foi feita para atravessar, não para a batalha, então seu tempo de espera era de 30 segundos. Apenas cerca de 7 segundos se passaram desde o início do combate, e ele foi forçado a reduzir um HP quando uma aura dourada cercou seu corpo novamente. Sua primeira ressurreição havia passado e ele já estava na segunda. No entanto, ele não conseguiu nem alcançar o Ski Dragon para iniciar um novo ataque. O dragão celestial entrou correndo e realizou algumas manobras acrobáticas movendo suas grandes asas em padrões estranhos. No entanto, a tempestade de ventos que rugiu em direção a Draco mostrou que ela não estava tendo um ataque epiléptico no ar. Draco gerou escudos de mana terrestre ao seu redor, que contrariaram perfeitamente as lâminas do vento. No entanto, havia muitos deles. Como tal, o escudo de terra quebrou e as lâminas do vento o lançaram de volta à terra. Em vez de cair, ele se recuperou e pousou graciosamente. Ainda havia uma expressão de foco em seu rosto. Então a multidão assistia tensamente à luta com mentes confusas, mas sérias. Eles esperavam o domínio total desde o início, mas deveria ter vindo de Draco, em vez dos 3 Dragon Lords. Muitos dragões perceberam naquele momento que havia algo realmente errado com esse tal Draco.
A maior razão para a suspeita deles era que ele não havia usado nenhuma habilidade notável de destruição ou qualquer outra técnica que os dragões negros usassem. A segunda foi ainda mais grave. Ele manteve uma forma humana enquanto lutava. Porque ele não estava se transformando de volta à sua verdadeira forma. A princípio, eles pensaram que ele estava desprezando seus oponentes e sentiram que fazer isso seria bom demais para eles, ou permanecer assim equilibraria as probabilidades. No entanto, até um idiota poderia ver que havia algo errado aqui. Qual dragão se contentaria em permanecer na forma humana por tanto tempo durante a batalha? Draco balançou a cabeça. Suas habilidades e técnicas com a espada nunca seriam suficientes para fazer algo em uma luta como essa. O que ele precisava fazer era utilizar seus movimentos máximos enquanto ainda tinha vidas extras. Como tal, ele guardou suas duas espadas e manteve seu verdadeiro corpo de demônio com chifres, canalizando sua linhagem sanguínea ao mais alto grau, bem como seu controle. Ele disparou como uma bala em direção ao Ski-Dragon mais uma vez. Como ele não precisava desviar a atenção para o uso de nenhuma técnica ou habilidade, ele foi capaz de se mover ainda mais rápido batendo as asas. Havia também um rastro de fogo atrás dele, enviando para frente como um foguete. Ainda assim, não importa o quão rápido Draco se tornasse, ele não seria capaz de superar um Ski-Dragon. Isso ocorreu mesmo com Rapillers e Absolute Void ainda aumentando bastante sua velocidade de movimento. Como tal, o Ski-Dragon rapidamente disparou para trás e disparou suas lâminas de vento super rápidas. Com a mente totalmente focada, ele conseguiu evitar a maioria deles. Os poucos que atacaram o derrubaram ligeiramente, mas ele rapidamente se recuperou e disparou em direção ao seu alvo. O dragão do céu queria chorar. Porque ele estava tão focado nela. Ele ou um amigo dele a pediu em casamento antes e ela o rejeitou o quê? Mesmo se fosse esse o caso, por que dar tanta importância a isso? Desta vez, ela bateu as asas com força e criou 2 mini tornados. Esta era uma habilidade superior do elemento ar conhecida como ciclone de vento, e foi classificada como uma habilidade rara para aeromantes e similares. O poder de sucção do tornado chocou Draco, pois ele se sentia atraído por ele, não importa o que fizesse. Ele pode ter asas, mas só as desenvolveu recentemente. Foi só graças ao instinto que ele conseguiu voar com competência, como poderia ser um profissional nisso. Como tal, ele foi facilmente atraído e espancado brutalmente antes de ser lançado ao chão. Estrondo. Outra cratera em forma humana apareceu. No entanto, a multidão silenciosa notou que ele saiu mais uma vez, completamente ileso. O fato de sua defesa ser tão forte, mas seu ataque ser tão fraco, confundiu os dragões. Olá, você tem certeza de que esse sujeito não é um dragão de metal fingindo ser um dragão negro? Os Black Dragons tinham apenas uma defesa média, mas o ataque mais poderoso. No entanto, e os ataques de Draco foram dominados. Claro, contra espécies abaixo do top 50 do State of Being Rankings, como os humanos, ele pode ser capaz de se flexionar facilmente. Mas contra um dragão de sangue puro, ele teria que intensificar seu jogo. Do jeito que estava, ele não seria capaz de derrotar nenhum dos Dragon Lords com menos de 95% de HP, muito menos derrotar todos os três. Draco sabia que suas chances eram péssimas assim que viu o objetivo do procedimento, mas ainda ficou com a língua presa quando percebeu que não havia absolutamente nada que pudesse fazer. Ele era muito ignorante sobre o que significava ser uma espécie no top 50 do ranking, especialmente o número 3 da espécie Dragon King. Ele era invencível contra monstros, jogadores e a maioria dos NPCs dentro de seu ranking, mas ele só havia lutado contra os seres mais baratos daquele ranking. Contra dragões, era preciso ter 2 postos acima para derrotá-los com facilidade e pelo menos um posto acima deles para derrotá-los, mas não matá-los. Draco estava dolorosamente consciente de que lhe restava apenas um último segundo de sua invulnerabilidade e decidiu tentar outra coisa. Mesmo que ele tenha perdido o efeito de reforço da alma do dragão para suas técnicas dracônicas, ele tem praticado muito mais recentemente. Sem mencionar que ele conseguiu ativar sua herança do Deus Serpente ainda mais ao longo do tempo. Ele também aprendeu todas as técnicas da herança e meditava nelas todos os dias desde que aprendeu magia subjetiva. Draco queimou 20% da energia de sua linhagem atual e um enorme portal se abriu atrás deles.
Quando os dragões na multidão viram aquela aura destrutiva e sentiram a existência por trás daquele portal, suas linhagens estremeceram e ferveram. Suas almas sentiram a reverência inata que tinham pelo auge de sua espécie, o dragão negro. Quaisquer dúvidas que eles tivessem em relação a Draco naquele momento foram dissipadas. Não havia nada que pudesse falsificar essa aura intensa. Nada no mundo poderia imitar a aura de um verdadeiro dragão negro e enganar todos esses verdadeiros dragões de sangue puro. Uma cabeça gigante de dragão apareceu, seus olhos vermelhos examinando o mundo antes de se fixarem nos companheiros opostos a Draco. Então o portal se alargou quando ele trouxe as patas dianteiras para fora, as asas e depois as traseiras. Ao contrário da última vez em que Draco sofreu uma reação negativa por convocar à força seu dragão negro com a ajuda de Tia Amorosa, ele foi capaz de invocá-lo sozinho desta vez, queimando 40% de energia de linhagem extra. Então, ele só tinha 40% para manter a convocação. O que foi uma loucura foi que isso drenou 1% da energia de sua linhagem por segundo, o que significa que ele só tinha 40 segundos. No entanto, Draco calculou que deveria ser o suficiente. Ele obviamente não poderia abrir seu inventário e beber uma poção do beijo do anjo neste momento, caso contrário ele não tinha dúvidas de que o sistema o desqualificaria. Nome: Dragão Negro, Draco, aventureiro de classificação maior nível, 50 HP. 5 milhões. O dragão negro rugiu poderosamente, suprimindo grandiosamente seus 3 oponentes. Ele então bateu suas asas e desta vez avançou contra o dragão da terra, que estava em pânico ao ver um verdadeiro dragão negro, mas ainda levantou algumas paredes de terra inconscientemente. O dragão negro zombou, cobrindo suas patas dianteiras com pura energia de destruição, e então perfurou a parede sem parar. Como um prego em um pedaço de madeira, ele perfurou facilmente e avançou contra o dragão da terra. O dragão da terra rapidamente levantou defesas mais fortes com esta visão, colocando barreiras de terra sobre barreiras de terra, e até disparou alguns espinhos de terra para prejudicar o dragão negro que avançava. O dragão dourado e o dragão celestial não assistiram de lado. O dragão dourado disparou centenas de armas sem parar, até mesmo correndo de cabeça para enfrentar o dragão negro em uma luta frontal. O dragão do céu também desencadeou uma infinidade de ciclones de vento e uma quantidade infinita de lâminas de vento em direção ao dragão negro com precisão, mantendo distância porque ela não ousou lançar um ataque frontal. Draco balançou a cabeça. Agora que ele pagou tal preço para trazer o dragão negro, como poderia ser tão simples derrotá-lo? O dragão negro, incorporando a verdadeira natureza de alguém, era mais tirânico que Draco. Ele zombou com escárnio e rugiu. Uma enorme onda de energia de destruição explodiu dele como uma barreira de desintegração. Todos os ataques e defesas que estavam em seu caminho foram reduzidos a cinzas. O dragão negro abriu a boca e mordeu o pescoço do dragão da terra, esmagando-o com um estrondo alto. O dragão negro então fez algo que surpreendeu todos os outros dragões aqui. Ele ergueu as patas dianteiras para o céu e as derrubou com força incomparável. O dragão da terra não estava preocupado com ataques físicos, mesmo de outros dragões, pois eles causavam muito pouco dano à sua subespécie. No entanto, o dragão da terra só pôde gritar de dor ao ser esmagado na terra. A multidão, que viu isso acontecer, ficou igualmente chocada. O dragão negro, uma entidade que só deveria ser capaz de usar energia de destruição, acabara de usar energia mundana para se capacitar com feitiços, especificamente feitiços de gravidade. Guild Wars capítulo 266, classificação 5. Draco sorriu. O fato de seu dragão negro poder usar suas habilidades, técnicas e habilidades era um triunfo que ninguém o forçou a revelar ainda. O Draco negro era ele, e ele era o dragão negro. Embora não pudesse usar itens de fusão e habilidades de equipamento, ele poderia usar qualquer uma das habilidades ou feitiços que ele aprendeu nos livros de habilidades, feitiços. Qualquer título que ele ativasse afetaria o dragão negro, então tanto seu título de Deus Mago quanto seu título de Mestre Artesão, que sempre estiveram ativos, beneficiaram o dragão negro. Isso também inclui o título de Richmond Zerald que ele atualmente tinha ativo. Mage God, Rank 1, rank especial capaz de usar magias subjetivas sem limites. Abra as estatísticas de força de vontade e concentração. Feitiços custam 10% menos recursos para serem lançados.
Este título de classificação especial é sempre equipado sem ocupar um espaço. Richmond Zerald, classificação especial, capacidade de mana 100%, recuperação de mana 100%, tempos de recarga de habilidades reduzidos em 50%. Isso também incluiu as seguintes habilidades ativas: vazio absoluto, Armagedon, cura instantânea, chuva de flechas, mãos necróticas, maldição do mal, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra. Infelizmente, habilidades raciais como Beacon não poderiam ser usadas pelo Dragão Negro. Para habilidades passivas, foram Soulbound, Omnipotente Archer, Charm, Insight, Forensic, Flexibility, Nimplode, Illusion, Revenger, Cloud Fate, Dragobond, Aether Conversion, Ruler of Nihils. Algumas habilidades eram naturalmente inúteis, como chuva de flechas, adivinhação, vínculo de alma, arqueiro onipotente, Insight, Charme, Senhor Ninfa, conversão de Éter e Dragobond. Neste momento, o Dragão Negro estava muito mais forte do que deveria, graças à ativação do Absolute Void junto com Revenger e Cloud Fate. A velocidade e o poder ofensivo que já eram aterrorizantes tornaram-se ainda mais aterrorizantes. Alguns outros eram úteis, mas não agora, como cura instantânea, que poderia recuperar 30% do HP instantaneamente, ou ressurreição negra, que fazia parte do repertório culto de Draco. No entanto, o limite de tempo de invocação de 40 segundos, agora 35 segundos, estava estrangulando a capacidade do Dragão Negro de reprimir a oposição. Como tal, tinha que agir rápido dentro deste período de tempo ou Draco perderia. Peste Nuvem. Habilidade passiva: velocidade de movimento mais 20%, velocidade de ataque mais 10%, Revenger. Habilidade passiva: dano de arma mais 20%, dano mágico mais 20%, mãos necróticas. Habilidade ativa: efeito: invoca uma infinidade de armas da terra que prendem um inimigo e aplicam dano ao longo do tempo ao alvo. Duração: 30 segundos. Tempo de espera: 2 minutos. Review Curse. Habilidade ativa: efeito: coloca uma maldição em um inimigo que aplica um efeito de status negativo aleatório. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 5 minutos. Lifesteal. Habilidade ativa: efeito: coloca um efeito de status de roubo de vida em um inimigo, que não pode ser bloqueado. Lifesteal restaura 50% do dano causado ao lançador e a quaisquer beneficiários designados. Duração: 5 minutos. Tempo de espera: 10 minutos. Dark Resurrection. Habilidade ativa: efeito: traga de volta qualquer aliado morto com saúde plena e invulnerabilidade. Nota 1. O aliado deve estar até 100 metros de você. Nota 2. A invulnerabilidade dura 5 segundos. Depois disso, o aliado fica enfraquecido por 1 semana. Nota 3. Sem classificação ou limite de espécie. Contanto que o alvo seja considerado um aliado, eles podem ser revividos. Tempo de espera: 28 dias. Previsão. Habilidade passiva: efeito: você é capaz de perceber o perigo em combate 0,5 segundos antes que ele ocorra. Flexibilidade. Habilidade passiva: efeito: seu corpo é maleável ao extremo. Ilusão. Habilidade passiva: efeito: inimigos de mente fraca serão atraídos para uma ilusão quando olharem para você. Você é conscientemente capaz de criar ilusões, mas elas são eficazes com base nas circunstâncias. De seu repertório, o Dragão Negro imediatamente usou a habilidade passiva, a ilusão, que o próprio Draco nunca usou porque nada o levou longe o suficiente para fazê-lo, e nas poucas situações em que ele poderia ter usado, teria sido inútil. Com o Dragão Negro usando e não ele, seria muito mais potente. Ele usou isso nos 3 Dragon Lords, e o Ski Dragon estremeceu fortemente quando sentiu sua paisagem mental sendo sobreposta por outra coisa. Para usar uma analogia divertida, era como usar óculos escuros para ver o mundo, mas de repente as lentes dos óculos começaram a projetar um filme. Você perderia o foco do mundo real, já que o filme era tudo que você conseguia ver. A única maneira de evitar tropeçar em alguma coisa era tirar os óculos, mas eles estavam colados na lateral da cabeça. Como tal, dependia de quão difícil você fosse arrancá-lo a tempo. O mesmo ocorreu com o dragão da terra, que foi instantaneamente capturado em uma ilusão, caindo no chão. Somente as características inerentes do dragão dourado lhe permitiram ser imune a ele. Vendo a senhora dragão lutando para resistir e seu amigo sendo capturado, o dragão dourado teve vontade de bater em seu rosto. Que ajuda não confiável.
Ele não tinha tempo a perder, então imediatamente aumentou sua carga e colidiu com o dragão negro com força incomparável. Menos 100.000. O dragão negro cuspiu sangue e foi derrubado no chão. Não havia habilidade perfeita neste mundo. As habilidades de arte e mística dos Roma eram dominadas como o inferno, mas também exigiam muito. Como a habilidade ilusão era passiva e não ativa, Draco teve que ativá-la conscientemente, construir o mundo ilusório e então colocá-lo em seus alvos. A própria Roma nunca tinha feito isto antes porque exigia muita concentração. Até mesmo fazer isso com um monstro selvagem era difícil, muito menos com um ser senciente. A herança do anjo negro de Draco foi ativada em 30%, então questões mentais geralmente eram fáceis para ele. Se ele pudesse aprender como, o sujeito poderia até usar técnicas e ataques psíquicos, mas isso estava longe dele por enquanto. Então, ele conseguiu prender pelo menos um dragão enquanto imobilizava outro temporariamente. Se ele tivesse capturado o dragão dourado, o dragão negro teria que se sentar e concentrar tudo em seu ataque mental. Se o próprio Draco tentasse isso, nem funcionaria. Isso só funcionou porque era do dragão negro, não dele, o que é outra razão pela qual ele não o usou antes. Agora que lhe trouxe o dragão negro, ele não estava escondendo nada. Foi tudo ou nada desta vez. O dragão negro levantou-se e ignorou o dragão dourado. Ele disparou uma infinidade de orbes de destruição em direção ao sujeito imóvel, e a multidão sentiu seus corações balançarem com a visão. Mesmo um orbe da destruição poderia arruinar metade de uma zona de campo, enquanto duas colisões resultaram na ruína de uma zona de campo inteira nos próximos anos, transformando-o em um local de morte. E quanto a mais de 10 deles? O dragão dourado viu isso e empalideceu. Ele imediatamente disparou muitos orbes de essência dourada, que eram extremamente brilhantes e carregavam um peso pesado. Qualquer coisa que entrasse em contato seria esmagada pela pura força física disso. Muitos dos dois orbes colidiram, causando explosões frenéticas que destruíram o palco, mas a maioria dos orbes da essência dourada foram derrotados enquanto os orbes da destruição foram apenas ligeiramente enfraquecidos. O dragão dourado só conseguiu retardar sua tentativa e atacar o dragão negro mais uma vez. Embora ele não pudesse mais salvar o dragão da terra, contanto que pudesse manter o dragão negro ocupado, como sujeito poderia ter tempo para atirar em seus aliados incapacitados. Esta também foi outra fraqueza da habilidade ilusão. Contanto que uma pessoa estivesse bem, isso impediria o lançador de usá-lo em seu benefício até que fosse dissipado. No entanto, os Orbs of Destruction já disparados atingiram o dragão da terra, soprando para trás mais do que alguns metros quando ele caiu de lado. Menos 24.540.350. A única graça salvadora foi que o companheiro tinha um pool de HP absurdamente alto e uma defesa forte e louca. Caso contrário ele teria sido removido do palco com apenas um HP restante. No entanto, isso ejetou o dragão da terra da ilusão, e ele estava tremendo todo. Ele jogou fora todas as suas preocupações, medos e hesitações, fazendo tudo para vencer. O dragão da terra fez algo chocante. Ele convocou uma espessa armadura de terra para cercar seu corpo e sufocou a energia remanescente da destruição que estava causando estragos em suas escamas. Ele então atacou o dragão negro também, disparando centenas de espinhos terrestres, bem como convocando paredes para defender o dragão dourado que estava trocando golpes com ele. Imediatamente, o dragão negro foi suprimido. A menos que ele abandonasse a ilusão, ele seria incapaz de usar magia subjetiva para se fortalecer, mas se ele deixasse ir, aquele irritante dragão do céu salpicaria com intermináveis lâminas de vento. Esses três eram o Dragon Lords por uma razão. Mesmo contra o dragão de metal, o dragão negro só foi igualado. Contra três outros dragões de maior habilidade, ele estava perdendo o juízo. A pior parte foi o limite de tempo. Se não estivesse lá, poderia pelo menos derrotar dois deles e perder para o último, mas agora estava sendo rapidamente reduzido para 50% do HP quando seu período de convocação terminasse. Só reduziu o dragão dourado para 40% e o dragão da terra para 3% neste período. Draco não conseguiu adicionar sua presença à luta porque teve que se concentrar em canalizar a técnica, bem como alimentá-la com energia da linhagem. Agora, ele só conseguiu suspirar quando os dois dragões se viraram para encará-lo. Na verdade, Draco tinha muitos outros meios que poderia usar, mas eram mais prejudiciais do que benéficos.
A primeira foi usar Dark Resurrection para trazer de volta o dragão negro, mas foi inútil. Ele não morreu, apenas não foi convocado. Mesmo que tivesse, onde ele deveria encontrar a energia da linhagem para alimentá-la? E mesmo que pudesse, a habilidade Ressurreição Negra tinha uma penalidade terrível. Ele entraria em estado de fraqueza por uma semana, o que significava que seria facilmente morto por qualquer inimigo que visse. Assim como o dragão negro foi capaz de aproveitar os benefícios de ser o próprio Draco, ele também transferiu os prejuízos. Por exemplo, perder 50% de sua saúde fez com que Draco caísse para 30%. Se não fosse pelo fato de que o dano transferido foi bastante reduzido, ele já estaria morto há muito tempo. O segundo meio foi usar o Dragon Lance. Isso aumentaria muito seu poder de matar contra eles, mas não o tornaria realmente dominado. Ainda assim, o aumento do seu poder seria muito útil comparado às suas espadas. Mas isso seria muito estúpido de se fazer numa cidade de dragões, especialmente num estádio cheio deles. Não seria diferente de incitar a ira pública e suicidar-se. Para usar um exemplo delicado, seria como retirar um item que simboliza a tragédia de uma raça, grupo étnico e exibi-lo. Nesse ponto, a própria morte ficaria chocada com o quão animado você estava em conhecê-la. Como tal, ele se absteve de usar esses dois. O dragão do céu finalmente se libertou de sua ilusão e ficou profundamente chocado com as habilidades deste dragão negro. Ela percebeu que se ele não fosse deficiente, eles poderiam ter sido completamente esmagados. Ela ficou ainda mais chocada quando viu como o dragão dourado e o dragão da terra estavam abatidos. Aqueles dois poderiam muito bem ter sido derrotados em um pouco mais de tempo, o que a deixou solene. Draco removeu Alkei e Flecha Poenix Cri para lutar com o que podia, mas foi inútil. Nos segundos seguintes, ele foi esmagado pelo dragão dourado e entrou em seu estado final de invulnerabilidade. Como um homem possuído, ele atacou o dragão da terra loucamente. O dragão da terra estava em suas últimas pernas, e depois de ser bombardeado por esses dois itens lendários com Draco ativando todas as outras habilidades que ele tinha fora do tempo de espera, como o rugido do dragão negro, ele logo foi enviado para fora do palco com uma expressão derrotada. No momento seguinte, Draco também foi sufocado com orbes de essência dourada, sendo enviado para fora deste procedimento de aumento de classe com um sorriso malicioso no rosto. Guild Wars capítulo 267, classificação 6. Draco apareceu na sala de treinamento mais uma vez e esfregou a cabeça, sem palavras. Como alguém poderia esclarecer isso? Ele até usou seu maior trunfo, o dragão negro, mas ainda não conseguiu fazer merda nenhuma. Sim, ele conseguiu derrotar um dos Dragon Lords, mas quem se importava que ele falhasse por 66,6% em vez de 100%, se o resultado não mudasse? Bem, tinha uma chance de sucesso de 0,01%, então fazia sentido. Se fosse tão fácil ter sucesso na primeira tentativa, a chance de sucesso não seria tão baixa. Draco olhou para as classes Lorde Demônio e Imperador Demônio e se perguntou se deveria tentar também. Afinal, a chance de sucesso para ambos era praticamente a mesma. Ainda assim, saber que ele provavelmente falharia não foi suficiente para deter Draco. Apesar de ele estar ciente disso, uma vozinha no fundo de sua cabeça lhe disse para experimentar. O que ele perderia se falhasse? Apenas tempo e algum dinheiro. O que ele ganharia se tivesse sucesso? Uma classe lendária que era ainda melhor do que as que Sublime e companhia conseguiram. Draco sentou-se e imediatamente pegou uma poção do beijo do anjo. Ele então consumiu para recuperar a energia de sua linhagem, já que foi a única coisa que não se recuperou após seu julgamento. Então ele removeu um prato Master Rank que ele fez que aumentou algumas estatísticas de seu inventário e comeu. Quando ele teve certeza de que havia acumulado todos os benefícios que poderia reunir, ele sorriu ameaçadoramente e escolheu iniciar o procedimento de aumento de classe do Imperador Demônio. Como foi o caso da versão do Rei Dragão, Draco foi levado para a escuridão. Ele então se viu em um terreno árido que parecia um resíduo de lava. O solo estava fragmentado e ressecado, com vapor subindo de várias rachaduras por todo o lugar. Muitas das fendas mais largas mostravam lava por baixo, e o calor ambiente desta área era astronômico. Se não fosse pelo aumento da resistência ao fogo de Draco depois de sofrer a reação durante a ferraria, ele teria morrido frito. A terra era de uma cor cinza escuro, como cinzas vulcânicas.
Havia um céu muito estranho acima dele, infinitamente negro, mas surpreendentemente ainda tinha estrelas. Porém, não havia lua, então Draco nem sabia de onde vinha a luz. Era realmente um lugar estranho e desconfortável. Draco presumiu que este era o inferno, o reino demoníaco. Olhando para ele, de repente ele entendeu por que eles queriam tanto assumir o controle do avião principal. Ser forçado a viver aqui por gerações os transformou em uma espécie resistente e guerreira, mas isso se tornaria monótono e repetitivo depois de algum tempo. Anúncio do sistema para o jogador iniciando o procedimento de aumento de classe do Imperador Demônio. Espera. Imperador Demônio, procedimento lendário de aumento de classe. Descrição: como um demônio real de sangue puro, você deve provar seu domínio para se tornar o Imperador Demônio. Limpe o objetivo para concluir este procedimento. Recompensas: classe lendária, Imperador Demônio. Anúncio do sistema para o jogador. O objetivo do procedimento de aumento de classe do Imperador Demônio foi definido. O jogador Draco deve derrotar os 4 Cavaleiros do Apocalipse para concluir esta tarefa. Draco empalideceu e sentiu seu coração gelar. Os 4 Cavaleiros. Como ele poderia não saber quem eles eram? Eles eram as entidades mais fortes do inferno sob o demônio supremo. Um imperador demônio não era o governante de toda a raça. Ele era como um rei dragão, um duque de demônios, logo abaixo do governante. Os 4 cavaleiros foram 99% da razão pela qual toda a raça humana quase sempre foi eliminada por alguns retardatários. Claro, os inúmeros exércitos da raça demoníaca também causaram estragos, mas seus números eram muito menores que os humanos. Era impossível para eles abater sozinhos os muitos humanos que se multiplicaram como coelhos no espaço de um milênio, embora a maioria de seus membros fossem fracos ou não combatentes. No entanto, quando estes 4 companheiros apareceram, tiveram um desempenho ainda melhor do que as representações bíblicas do mundo real. Morte, guerra, pestilência e fome. Antes que Draco pudesse refletir sobre como deveria fugir, seu rosto foi atingido por muitas notificações do sistema surgindo. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor de Zeazed. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor decadente. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor enfurecido. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Starving. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Thirsty. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Insane. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Atordoado. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Confused. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Enfraquecido. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Fear. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Lento. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Charmed. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Blind. Você resistiu com sucesso. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Surdo. Você não conseguiu resistir. Anúncio do sistema para o jogador: você foi atingido por um efeito de status menor Silenciado. Você não conseguiu resistir. Os 4 cavaleiros montaram em seus cavalos enquanto se aproximavam de Draco em um ritmo constante. Cada um deles tinha uma aura sombria que gelava o coração e atingia a alma. A guerra estava em plena cota de malha, assim como seu cavalo, com olhos vermelhos e dentes de tubarão parecendo prontos para despedaçar os inimigos. A pestilência estava em um cavalo doente com pele que borbulhava e explodia em furúnculos, vazando pus verde. Ele usava roupas miseráveis que tinham moscas zumbindo ao seu redor. A fome estava em um cavalo magro e desnutrido que parecia pior que anoréxico. Ele próprio também era extremamente magro e usava uma armadura leve de couro. A morte estava em um cavalo cinzento e sem vida, mais rígido que um cadáver.
Ele usava vestes pretas que cobriam sua forma. Todos os quatro compartilhavam uma característica: eles usavam capuzes sobre a cabeça que cobriam seus rostos. Era ainda mais assustador e misterioso do que o traje de Rivetingnicht, porque esses quatro carregavam o visual perfeitamente. Todos pararam e encararam Draco, que tosse a sangue no chão, sem se mover um centímetro. Nome: Guerra, General Demônio Rank 1 nível, 50 HP, 2 milhões. Nome: Pestilência, General Demônio Rank 1 nível, 50 HP, 2 milhões. Nome: Fome, General Demônio Rank 1 nível, 50 HP, 2 milhões. Nome: Morte, General Demônio Rank 1 nível, 50 HP, 2 milhões. Claro, esta não era a sua verdadeira classificação, mas foi reduzida para efeitos deste desafio. Numericamente, seu HP estava muito abaixo do dos dragões, assim como seu poder de combate. Draco poderia derrubar esses quatro em cerca de 20 minutos com suas duas espadas e 70% de seu poder total. Porém, para uma missão com chance de sucesso de 0,01%, como as coisas poderiam ser fáceis? Os quatro cavaleiros eram realmente fáceis de matar. Até mesmo Ristimon poderia bombardeá-los até virar cinzas como um deus intitulado durante todas as grandes guerras passadas em que eles apareceram. No entanto, eles conseguiram andar impunes. Por que isso aconteceu? Porque Ristimon e companhia nunca tentaram matá-los. Foi porque eles eram muito assustadores? Não foi isso. A verdade é que Ristimon e companhia não ousaram fazê-lo. Estar dentro de um certo alcance desses quatro deixaria você enfraquecido pela aura deles, mas não diretamente. Em vez disso, centenas de efeitos de status diferentes bombardeariam você, e dependeria de suas estatísticas de resistência, bem como de seu físico/habilidades/equipamento para resistir a eles. Nem mesmo os deuses titulados conseguiram escapar de suas auras. Draco tinha a melhor linhagem e físico, então ele resistiu a muitos efeitos de status em comparação com humanos normais no rank 7, que teria sido o verdadeiro rank daqueles quatro. No entanto, se fosse tão simples, então Richmond e companhia poderiam pagar um certo preço para invadir e esmagar esses companheiros até a morte com ataques semidivinos. Esses efeitos de status surgiam a cada segundo, realizando uma rápida verificação de resistência. Então, depois desse primeiro lote em que Draco resistiu 90%, ele ainda foi atingido por 4 deles. Por isso ficou no chão. Teve que passar por um segundo round. Desta vez, outros 4 passaram, e sua saúde começou a cair graças aos efeitos de status menor de Kaing, e agora menor de Zeazed, de Pestilência e Deat, respectivamente. Depois houve o efeito de status, enfraquecido, da guerra que o tornou inútil. Seu poder de combate foi reduzido em 50% e suas estatísticas foram suprimidas, impedindo de retaliar. Foi também por isso que ele não usou a ressurreição negra em si mesmo através de brechas. Havia também o menor surdo, mas isso era uma ninharia para ele, já que ele tinha controle. No entanto, o efeito de status, silenciado, o impediu de usar quaisquer habilidades e feitiços, sejam objetivos ou subjetivos. Antes mesmo que ele pudesse lutar, Draco ficou inútil. Draco queria amaldiçoar a Ia. Que merda de cachorro tem 0,01% de chance? Como alguém deveria sobreviver a isso? Claro, esses companheiros estavam no seu posto, mas até as entidades do posto 7 os temiam. Sempre que havia uma grande guerra, eles apenas andavam pelos assentamentos humanos do plano principal, e seus efeitos de status causavam a carnificina e a matança sem que eles precisassem levantar um dedo. Se até mesmo um monstro como Draco fosse atingido por alguns deles, qualquer humano normal seria atingido por cada um deles de uma vez, levando à morte instantânea. Não é de admirar. Não é de admirar que tantas pessoas morressem todas as vezes. Se alguém pudesse realmente matar esses 4, as mortes durante a Grande Guerra não chegariam nem a 60% da raça humana. Draco foi morto e entrou em seu primeiro estado de invencibilidade, mas foi inútil. Mesmo que ele tenha resistido a cada nova tentativa, as que já haviam aderido não foram dissipadas. O selo de Camelot não era um item de fusão, mas sim um item externo que simplesmente se fixava no peitoral de sua armadura. A aura dourada que constituía a invencibilidade aparecia externamente, como uma barreira, não internamente.
Foi por isso que os ataques que acertaram ainda o lançariam para trás, mas não causariam dano. A maioria dos efeitos de status durava 30 segundos, então Draco precisava ficar longe dos 4 cavaleiros por tempo suficiente para que eles se dissipassem. Assim que o fizessem, ele lhes mostraria o verdadeiro significado de revelações. Pensando assim, Draco ativou o piscar e recuou estrategicamente à distância máxima. Ele se recusou a acreditar que os cavaleiros pudessem viajar 500 mil pés em menos de 30 segundos. Se pudessem, ele simplesmente desistiria. A menos que alguém tivesse a chama mística por Éfir, eles nunca completariam este procedimento de aumento de classe. Draco ousou dizer que tinha o melhor físico da humanidade, mas nem ele resistiu a tudo. No entanto, ele empalideceu ao ver os 4 cavaleiros cavalgando casualmente, a paisagem se arruinando a cada pisada dos cascos de seus cavalos. Se Draco fosse à igreja todos os domingos, ele saberia que os 4 cavaleiros poderiam chegar a qualquer lugar do mundo, pois essa era uma de suas características. Vendo isso, ele simplesmente sorriu amargamente enquanto morria mais 3 vezes, cada vez com mais e mais efeitos de status se acumulando. No momento em que foi derrotado, ele tinha 30 efeitos de status ativados em sua pessoa. Não foi uma piada que até mesmo os titulados deuses evitassem esses 4. Se eles fossem derrotados tão facilmente, então não seriam os braços direitos do demônio supremo. Quanto a Draco, ele não estava infeliz ou tímido como antes. Quando ele apareceu no centro de treinamento, ele tinha um leve sorriso no rosto enquanto esfregava o queixo suavemente. Sistema, como são calculadas minhas chances de sucesso e o que é levado em consideração? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.